Filhos pela graça do Pai. É o tema da mensagem. O texto é Efésios capítulo 1, versos 3 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Senhor Deus, dá a nós todos a tua palavra, que teu Espírito Santo ministra ao mais profundo do nosso coração. Que saímos daqui encorajados a te conhecer cada vez mais, te amar e te servir. Obrigado pelo Evangelho. Te louvamos por Jesus Cristo, por meio de quem nós oramos. Amém. Hoje nós celebramos o Dia dos Pais, segundo domingo de agosto. E essa é uma data que merece ser reconhecida também nos cultos públicos. Por vezes a gente percebe uma distração nas redes sociais. Vemos a época em que as pessoas dão opinião sobre tudo. E alguns censuram as igrejas que, por algum motivo, dedicam algum espaço no culto para orar pelos pais, fazer uma homenagem aos pais. Eu penso que é legítimo a igreja agradecer a Deus pela vida dos pais, inclusive nos cultos públicos. Mas nós devemos fazer isso com alguma sensibilidade pastoral, sem romantizar a paternidade, sem ignorar histórias silenciosas que chegam conosco à igreja. Para alguns, é um dia de celebração. Para outros, é um dia difícil. Há homens que desejam ser pais, mas ainda não tiveram filhos. Sim ou não? Há pais que carregam a dor indescritível de terem sepultado seus filhos. Há filhos que cresceram com marcas da rejeição e do abandono. Há pais que foram abandonados pelos próprios filhos. Há também memórias que apertam o peito. Por exemplo, a saudade do pai que partiu, que já não está mais entre nós. A ausência daquele que está geograficamente distante, que é o meu caso, por exemplo. E talvez, ainda mais dolorosa, a presença de um pai que sempre esteve fisicamente perto, mas emocionalmente distante. Por isso, falar sobre paternidade exige mais do que discursos sentimentais, mais do que aquelas palavras de redes sociais. Precisamos do Evangelho para falar de forma honesta, substancial, edificante, sobre a paternidade. Precisamos fazer isso à luz do Evangelho. E poucas verdades do Evangelho são tão poderosas para este dia específico como a doutrina da adoção. Está aí uma grande doutrina, por vezes, colocada na periferia das igrejas. Essa doutrina nos lembra que em Cristo, Deus não apenas perdoa pecadores, Ele os recebe como filhos. Não somos órfãos espirituais, não fomos deixados à própria sorte, fomos acolhidos na família de Deus e recebemos o extraordinário privilégio de chamá-lo de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Então o coração do Evangelho pode ser expresso nessa belíssima verdade, por vezes atribuída a C.S. Lewis. O Filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Então vejam, Cristo entrou em nossa humanidade para nos conduzir à família do Pai. O Filho eterno assumiu nossa condição, carregou nosso pecado, morreu a nossa morte, para que aqueles que estavam distantes fossem recebidos em casa, à mesa. Portanto, nossas experiências com nossos pais terrenos podem ter sido maravilhosas, nós louvamos a Deus pelas boas memórias,
Mas o fato objetivo é que elas também podem ser memórias dolorosas e que até hoje provocam algum tipo de inquietação. Mas nenhuma delas possui a palavra final sobre o que significa ser filho. A palavra final pertence ao nosso Pai Celestial. Uma imersão nessa doutrina, portanto, não é apenas oportuna nesse dia, ela é necessária para que, em meio às alegrias, ausências, feridas e saudades da paternidade humana, o Evangelho nos ofereça uma segurança que nenhuma circunstância pode destruir. Em Cristo, fomos recebidos em casa, em Cristo somos filhos de Deus, em Cristo nós temos um Pai perfeito, que jamais falha, que sempre está presente. Certa vez perguntaram ao Dr. Russell Shedd, saudosa lembrança, quais foram os livros que mais impactaram sua vida? E ele mencionou alguns, dos quais um clássico da literatura, O Conhecimento de Deus, de J. Packer. Essa obra foi publicada originalmente em 1973. Eu tenho um exemplar original e um que eu guardo com muito carinho, que eu li em 2001. Uma obra fantástica, está indicada no boletim desse domingo, a leitura da semana. O Conhecimento de Deus, J. A. Packer. Em suas páginas, Packer sintetiza, uma das verdades mais belas e profundas da fé cristã, em uma frase memorável. Pai é o nome cristão de Deus. Pai é o nome cristão de Deus. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. No Getsemane, na hora mais profunda de sua angústia, Jesus orou, Abba, Pai. Marcos 14, 36. Essas palavras revelam a relação singular e eterna de Jesus com Deus. Deus só tem um filho, o unigênito, que é da mesma natureza, monogênese, unigênito. Então Deus só tem um filho, coigual e coeterno com o Pai. E Jesus sempre teve uma relação, eterna relação com o Pai. E naquele momento de profunda aflição, ele diz, Abba, Pai. Ele clama ao seu Pai. Ele não se dirige a uma divindade distante, impessoal, mas o seu Pai, que por toda a eternidade desfrutou de plena e intensa comunhão. Agora, interessante, há algo mais extraordinário no Evangelho, é que Jesus, quando solicitado pelos seus discípulos que eles aprendessem a orar, Jesus começa dizendo assim, vós orareis, Pai nosso que está nos céus. Então veja, Jesus orava chamando Deus de Pai e ensinou seus discípulos também a fazerem o mesmo. Pai nosso que está nos céus. Jesus poderia ter começado a oração dizendo, ó Deus Todo-Poderoso, ó Soberano Senhor, ó Criador dos céus e da terra. Legítimo. Ainda hoje na tradição do rabinato, um bom judeu ora, Soberano Deus do universo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É verdade. Deus é soberano, todo-poderoso. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas no Evangelho, Deus é também nosso Pai. E aqui nós temos o equilíbrio, né? Ele é Senhor e Pai. Nós temos uma distância, não somos Deus. Ele é o totalmente outro, mas ao mesmo tempo, Ele é Pai. Por isso nós temos que coadunar, equilibrar reverência e alegria no culto. Deus é Senhor e ao mesmo tempo Pai. E é possível porque o Evangelho faz mais do que perdoar pecadores. O Evangelho transforma inimigos em filhos e conduz pecadores para dentro da família de Deus, para uma relação trinitária. Pai, Filho e Espírito nos chamam à comunhão trinitária. Por isso o apóstolo Paulo afirma que recebemos o Espírito de adoção, pelo qual nós chamamos Abba, Pai. A mesma expressão que Jesus usou. Romanos 8,15. E novamente, tal como nós lemos na liturgia, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então perceba a beleza dessa sequência. Jesus ora, Abba, Pai. Ele nos ensina a orar, Pai Nosso. E o Espírito nos leva a clamar, Abba, Pai. Portanto, o cristianismo não nos oferece apenas
por assim dizer, uma nova religião, uma nova moral, uma nova ética, uma nova maneira de viver. A fé cristã é um convite ao relacionamento profundo com Deus, que não é uma tese, é uma pessoa a quem nos chamamos de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Em Cristo, Deus é, repito, não apenas o Criador, que está acima de nós. Ele não é apenas o legislador da obra criada. Ele não é apenas o juiz diante de nós, o Senhor que reina sobre nós. Ele é o Pai que nos recebe, ama, disciplina, sustenta e promete uma herança eterna e incorruptível. Talvez estejamos tão acostumados com a linguagem evangélica, que é legítima, e já não percebemos a grandeza dessas palavras. Dizemos assim: somos salvos, somos justificados, nossos pecados foram perdoados. Tudo isso é glorioso, irmãos. Somos salvos, justificados, perdoados, redimidos. Mas existe algo ainda mais íntimo. Deus, o Deus contra quem pecamos, nos recebe perto de si. O juiz os declara justos, o Redentor paga a nossa dívida. Agora, o que é mais profundo, o Pai nos recebe em sua família. Então vejam, Deus não nos salva para nos manter à distância. Ele nos aproxima, Ele nos recebe, Ele nos dá um nome, Ele nos concede privilégio e nos dá a concessão, o acesso à sua presença. Ele nos chama de filhos. Por isso o texto que nós lemos, Paulo começa assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E poucos versículos depois ele afirma que nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então Paulo fala sobre a adoção estando no centro do plano eterno de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já havia determinado que em Cristo pecadores serão recebidos como filhos. Essa é a grandeza da graça. O Evangelho não apenas apresenta a história de um Deus que tira pecadores do inferno. É a história de como Deus traz pecadores para casa. E talvez seja exatamente isso que nós precisamos ouvir hoje. Você não precisa viver como órfão. Se você está em Cristo, existe um Pai. Existe uma casa, uma família, uma herança, uma mesa, um lugar preparado. Então, filhos pela graça do Pai. Eu queria sua atenção para examinar essa porção, pensar sobre 3 verdades centrais nessa doutrina preciosa, chamada de doutrina da adoção. Primeiro, o Pai planejou a nossa salvação. Os versos 3 a 5 ficam evidentes isso. Paulo usa 3 palavras importantes aqui. Primeiro, ele afirma que Deus nos abençoou. O verbo está no passado. Com toda a sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo. Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Então, há uma sequência aqui. É interessante notar, se você pegar os versos 3 a 14, nós temos ali uma perícope que está apontando para o fato de que a salvação é uma obra trinitária. O Pai planejou a salvação, o Filho a realizou e o Espírito a aplica. A salvação da igreja é uma obra do Deus triuno. E ele começa glorificando o engenheiro dessa obra. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos tem abençoado. Ele passa então a descrever uma sequência de fatos passados que tornam a adoção possível. Primeiro, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, Deus decidiu, Deus tomou a iniciativa. A salvação não começa com o homem procurando Deus. Começa com Deus buscando pecadores. Então vejam, antes de você conhecer a Deus, Deus já o conhecia. Antes de você escolher a Cristo, Deus já havia estabelecido esse propósito. Antes de você orar pela primeira vez, Deus já estava trabalhando em seu coração. Antes de você existir, a graça já estava em movimento. Aqui precisamos caminhar com muita reverência. Paulo entra em 2 dos maiores mistérios da fé cristã: a eleição e a predestinação. Não devemos transformar esse mistério em motivo de orgulho. Eu gosto muito de John Stott, como forma muito pastoral, ele diz que essa doutrina não foi dada para debates frívolos. Paulo não está argumentando a doutrina, ele está apresentando como um fato. Deus nos escolheu
nele antes da fundação do mundo. Deus nos predestinou em amor para que fôssemos seus filhos. Essa é uma declaração bíblica. Spurgeon certa vez disse que aqueles que questionam muito essa doutrina deveriam perguntar se são eleitos, né? Porque a Bíblia ensina em todas as suas partes. Então Paulo termina Efésios 1 dizendo: oh, quão inteligentes vocês são. Passaram até no concurso público. Ele termina dizendo: para o louvor da glória da sua graça. Fomos eleitos, predestinados, recebemos o dom de sermos filhos de Deus para o louvor da glória de sua graça. De forma que a eleição, entendida adequadamente, não produz arrogância, ela produz adoração, coração sensível, quebrantado, um coração disposto a servir, a imitar o caráter desse Deus benévolo, que a despeito de quem somos, escolheu nos amar, a despeito de nós. Para citar Martin Lloyd Jones, o grande pregador de Westminster, ele enfatiza que a adoção fala da posição e do relacionamento que Deus concede ao seu povo. Nós não somos simplesmente regenerados para continuarmos distantes. Deus nos dá o status de filhos e nos introduz em sua família. Tente imaginar, por exemplo, o projeto de uma casa, construção de uma casa. Aqui nós temos engenheiros e arquitetos entre nós. Você entra numa casa recém-construída, primeira locação, novinha em folha, ainda está com cheiro de nova. Você vê o quê? As paredes, as portas, as janelas, os móveis. Tudo parece ter acontecido naquele momento, mas o arquiteto sabe que aquela casa começou muito antes. Há um projeto que antecede a obra pronta. Antes de existir um tijolo, existia um plano. Antes de existir uma parede, existia um propósito. Da mesma maneira, Efésios nos fala, nos leva atrás da cortina da história. Antes de haver Belém, havia um propósito. Antes de haver o Calvário, havia um propósito. Antes de haver você, havia um propósito. A salvação não foi improvisada por Deus. Ela faz parte de um plano que é apresentado aqui como sendo antes da fundação do mundo. Deus está fora da categoria tempo. Em um tempo em que não havia tempo, na eternidade, Deus planejou a salvação de um povo. O que é que nós aprendemos aqui? A nossa salvação não se fundamenta na instabilidade do nosso coração, mas no firme e eterno propósito de Deus. Nosso coração muda. Como a gente muda, né? Se você pudesse voltar 10 anos, quantas coisas você faria diferente? Então não precisa nem voltar 10 anos, voltar uma semana. Nossos sentimentos mudam, né? Nossa percepção muda, nossa força muda, nosso corpo muda, tudo muda. Mas o propósito de Deus é imutável. Há um Senhor, há um regente, há um monarca dirigindo todas as coisas de forma perfeita para a glória do seu próprio nome. Talvez você esteja se perguntando, será que Deus ainda me ama? É muito comum esse tipo de pergunta quando nos vemos assediados por tantas frentes, tantas necessidades, tantos problemas, tantas crises, perguntas sem respostas. Todas as vezes nós formos bombardeados por questões dessa natureza, o caminho eficaz é olhar para Cristo, olhar para a cruz, olhar para a graça. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Então, sua esperança não está na intensidade com que você segura em Deus. Está na fidelidade daquele que já segurou você. Então, não é Deus te salva pela graça e agora diz, é contigo. Não, seria de mim, seria de você. Ele nos salva pela graça e nos sustenta até o final. É a graça que nos sustenta até o final. Quando chegarmos no céu, há uma canção africana cantada, muito bonita. E a canção diz mais ou menos assim, quando chegarmos ao céu, ouviremos dos nossos irmãos. Como é que você, irmão, conseguiu chegar aqui? E cantarei, direi, foi pela graça. A graça de Deus me carregou até aqui. Ou seja, a graça que nos salva, que nos sustenta e que nos leva até o caminho final, até o ponto final. Segundo elemento que eu quero destacar, o Pai nos adotou para a sua família. Nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Aqui entra a palavra adoção. É o coração do texto. Por isso o tema, filhos da graça do Pai. Paulo poderia ter usado somente a linguagem do perdão. Poderia dizer, Deus nos perdoou.
Isso já é maravilhoso. No verso 7 ele fala sobre isso. Que em Cristo nós temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Ele vai falar de perdão, mas não fala apenas de perdão. Já seria maravilhoso. Poderia dizer que Deus nos justificou, isso é extraordinário. O que é a justificação? É uma declaração de que não há mais culpa. Isso é maravilhoso. Mas Paulo vai além, ele diz, Deus nos adotou. A justificação responde a uma pergunta: como um pecador culpado pode ser declarado justo? E falar de justiça num país como o nosso é um grau de complexidade, porque aqui não há justiça. A adoção responde a outra pergunta: o que Deus faz com aqueles que foram justificados? Eles recebem como filhos. Então vejam, Deus não apenas opera como juiz, declarando justificação, ele opera como um pai, recebendo como filhos. Há uma distinção importante aqui. A regeneração diz que você recebeu nova vida, a nova natureza. A adoção diz que a nova posição agora é real, um novo relacionamento diante de Deus. Você não é apenas alguém que recebeu uma sentença favorável no tribunal. Você foi levado para casa. E aqui é uma das maiores belezas do Evangelho. O Evangelho não termina num tribunal, termina na mesa do Pai. Isso faz toda a diferença. O filho que recebe uma casa. Vejam, imagine por um instante um condenado por um crime grave. Ele comparece diante do juiz, sua culpa é real, sua condenação é justa, mas de maneira surpreendente alguém assume a dívida, assume a culpa. A sentença é retirada, ele é declarado justificado, livre. Até aqui já seria uma história extraordinária. Mas então o juiz se levanta, desce do tribunal, aproxima-se do homem e diz: agora vem comigo. O homem pergunta: para onde? E o juiz responde: para minha casa. Por quê? Porque eu vou recebê-lo como meu filho. Muda completamente. Essa é a dimensão extraordinária da graça. Deus não apenas diz: você não será condenado. Ele diz: você será meu filho. Então, não é simplesmente uma declaração de perdão, é uma vocação para a intimidade. Spurgeon destacou que essa adoção, essa doutrina é graça puríssima. Pessoas que não possuem qualquer mérito para reivindicar lugar na mesa de Deus são recebidas por Ele para participar dos privilégios dos filhos. Vejam, Deus nos escolheu, nos destinou para sermos membros da sua própria família. Portanto, a eleição da graça outorga a nós não apenas um novo nome, um novo status, uma nova relação familiar, mas também uma nova imagem, a imagem de Cristo. Dos textos que eu já li, tem um que me chama muita atenção, porque ele sintetiza com uma capacidade brilhante a distinção entre um filho natural e um filho adotivo. Isso mostra muito, exemplifica bem a doutrina. O Dr. Warren Wiersbe. Vou ler para vocês pausadamente. Um filho natural pode vir quando os pais não esperam, ou mesmo quando os pais não querem, ou ainda quando não se sentem preparados. Mas a adoção é um ato consciente, deliberado e resoluto de amor. É uma escolha voluntária. Então, o próprio emprego da palavra, que nós somos adotados, aponta que houve uma decisão deliberada. Não foi um acidente. Deus escolheu nos adotar como filhos. Um filho adotivo recebe o nome da nova família, torna-se herdeiro natural dessa família. Somos filhos de Deus. Recebemos um novo nome, uma nova herança. Isso é maravilhoso, irmãos. Você recebeu a identidade de filho de Deus. Talvez você tenha passado da vida tentando conquistar uma identidade. A gente vive uma crise hoje, uma crise de identidade. E a vitrine são as redes sociais, os chamados influencers. Todo mundo está buscando afirmação, ser o que sabe que não é, parecer ser uma coisa, quando no fundo não é aquilo. E alguns tentam por meio do dinheiro, nascem numa condição de pobreza. Eu preciso ter dinheiro para me posicionar nesse mundo, que só valoriza quem tem. Então, o indivíduo está buscando dinheiro, não pelo dinheiro em si, mas para afirmar sua identidade. Profissão, uma profissão que tenha mais visibilidade, mais respeito à sociedade. Eu quero ser o melhor. No ministério, inclusive, o orgulho não conhece fronteiras, ele transita em todos os cantos.
Então tem gente buscando afirmação, identidade no dinheiro, na profissão, no ministério, no reconhecimento dos resultados, na aprovação das pessoas. Mas o evangelho vem e comunica o seguinte: você não precisa construir identidade. Em Cristo você recebeu uma identidade. Você é filho. E essa identidade não pode ser comprada pelo mundo. É um dom. Imerecido. Deus ama porque escolheu amar. Não havia em nós uma qualidade que obrigasse Deus a nos adotar. A adoção é um ato gratuito da graça. Somos filhos pela graça do Pai. Qual a nossa resposta? Afeição, amor, obediência, alegria por essa bênção. Ou seja, as respostas são adequadas à medida que a gente vai entendendo que não é mérito, é graça. Em amor, Ele nos predestinou para a adoção de filhos. É graça, repito, do início ao fim. Terceiro ponto. O Pai deseja formar filhos parecidos com Cristo. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Vejam, santos e irrepreensíveis perante Ele. Aqui nós encontramos algo fundamental. Essa adoção não é permissividade. Deus não nos concede, ou melhor, Deus não nos recebe para permanecermos como estávamos, iguais. Ele nos recebe para nos transformar. O Pai não apenas muda a nossa posição, Ele começa uma obra de modelagem do nosso caráter. A adoção, portanto, possui uma dimensão presente. Deus está formando em nós o caráter de seus filhos. Filhos se parecem com seus pais, às vezes fisicamente, às vezes na maneira de falar, às vezes nos gestos, às vezes nos valores. A Bíblia diz que Deus deseja formar em nós a imagem do seu Filho. Lembra? Deus só tem um Filho, Cristo. Todos nós somos adotados nessa família e agora o Pai está conformando a nossa imagem à imagem de Cristo. Nosso padrão, nosso alvo é parecer com Cristo. Por isso ele usa a linguagem, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então a graça que salva também nos chama a uma vida transformada. Ou na linguagem de Paulo aos Romanos, vivermos em novidade de vida. Há muitas histórias interessantes sobre a monarquia inglesa. O rei George V da Inglaterra e seu filho Eduardo VIII, à época chamado de Duque de Windsor. Ele era um rapaz difícil e o pai era muito firme na disciplina, rigoroso. E quando ele se comportava, o Duque de Windsor, quando ele se comportava de maneira indigna à coroa, de forma não adequada a um príncipe, ele costumava ser advertido com as seguintes palavras: meu querido filho, você deve sempre se lembrar de quem você é. A identidade vai moldar o caráter. George V estava ensinando ao príncipe que identidade implica conduta. Todos podem, você não. Quem sabe quem é deve ver de maneira coerente com essa identidade. A aplicação cristã que é poderosa. O Evangelho primeiro nos diz quem somos em Cristo, filhos pela graça do Pai, e então nos chama a viver de modo com essa nova identidade. Devemos recordar quem somos em Cristo, pela graça de Deus, e viver de modo correspondente. Lutero entendeu isso quando sugeria pastoralmente a sua congregação em Wittenberg: sempre que você lavar o rosto pela manhã, lembre-se do seu batismo e viva de acordo. Quem nós somos? Pecadores, perdoados e que receberam a bênção de agora serem filhos de Deus e devem imitar o caráter do seu Deus e Pai. Lembre-se de quem você é, viva como tal. Você foi recebido na família de Deus, é filho do rei, portanto, é necessário viver de maneira digna do Pai a quem fomos, para quem fomos resgatados, a quem pertencemos. O que é que nós aprendemos aqui? Perguntas que devem ser feitas com muita honestidade, respondidas com honestidade. Minha vida parece com a família a qual digo pertencer? A família da fé? A família de Deus? Como marido, como pai, como esposa, como mãe, como pastor, como membro da igreja, como empregado, como cidadão.
como lidamos com o dinheiro, como tratamos as pessoas, como reagimos quando somos contrariados, como falamos daqueles que discordam de nós. Portanto, ser filho de Deus significa carregar o nome do Pai. É nosso dever viver de maneira incompatível com o caráter de Deus ou de maneira compatível? Paulo vai responder isso. O texto mais claro sobre esse assunto está na carta aos Efésios, lá no capítulo 5. Ele vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Profundo. A lógica de Paulo é poderosa. Filiação produz semelhança. Somos chamados a imitar a Deus justamente porque somos filhos amados. A adoção não nos dá apenas uma posição diante de Deus, ela produz uma nova maneira de viver. Filhos carregam o nome do Pai e são chamados a refletir o caráter do Pai. Essa é a dinâmica. A identidade modela a conduta. A identidade implica em viver em novidade de vida. Eu digo aos irmãos, não é essa talvez a maior necessidade das igrejas cristãs do Brasil hoje? Já há apontamentos que a igreja evangélica já vai ser majoritária em termos de números no Brasil, né? Estudos que apontam isso com muita clareza. Mas, curiosamente, boa parte daqueles que professam a fé não demonstra viver essa fé. Porque a fé cristã não é uma abstração. Envolve doutrina, envolve dogmas, envolve tradição. Ela tem um grau de complexidade. Mas a fé cristã, ela aterriza. Ela vai ter implicações práticas nas relações interpessoais, no trabalho, nas perspectivas, ordena os afetos. Você sempre vai dedicar mais tempo, mais dinheiro, mais energia naquilo que conquistou seu coração. O que leva uma pessoa a acordar 4 da manhã para correr no Rio de Janeiro? Para pedalar subindo a montanha? Para nadar numa água gelada? O prazer da prática esportiva, os benefícios disso. Então, ela tem que encontrar tempo e energia e recursos, porque é uma operação que tem algum custo. Você sempre dedicará mais tempo, recurso e energia naquilo que tiver o seu coração. Nós cantamos ainda há pouco uma canção profunda. Dono do meu coração, né? Quem é o dono do nosso coração? Há um episódio na vida de Sansão em que Dalila está tentando convencê-lo a compartilhar o segredo da sua força. E por 3 vezes ele mente para ela, ludibria, vem os inimigos, ele consegue se soltar. Ele tinha uma força extraordinária, sobrenatural. E ela ficou injuriada com o procedimento dele, e ela diz uma coisa, que embora tenha uma motivação errada, o que ela disse é profundamente verdadeiro. Ela disse para Sansão: Dalila, como dizes que me amas se o teu coração não é meu? Como dizes que me amas se o teu coração não é meu? Então a parte mais simples da fé é a profissão, em alguma medida. A parte mais complexa é quando essa profissão tem que vir implicada de mudanças profundas. Amar a Deus significa obedecer a Deus. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Portanto, nós fomos adotados nessa família para expressar, para exibir o caráter de Deus. Como disse Jesus no Sermão da Montanha, que os pagãos vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Jesus falou: sejam misericordiosos, como misericordioso é vosso Pai que está no céu. Ou seja, a nossa referência é o Deus Trino. Santo, 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 3 vezes santo. Portanto, nós devemos imitar o caráter de Deus como bons filhos. Quais são as implicações, as aplicações finais? O que essa doutrina requer de nós? Nos ajuda. Primeiro, viva sem medo. Há muita gente com medo. Se Deus é seu pai, você não precisa enfrentar a vida como órfão. Viva sem medo. Eu não estou dizendo para você ser imprudente.
Mas você não pode ser dominado pelo medo. Deus não nos tem dado esse espírito de covardia, mas de coragem, de moderação, de sabedoria. Você pode atravessar o vale sabendo, meu Pai está comigo. Não sei por quais caminhos a providência me leva, mas conheço bem o meu Pai. Você pode enfrentar uma porta fechada, uma enfermidade, na contramão dos falsários que ficam mentindo descaradamente, uma perda, uma crise financeira. Nossa moeda derreteu 84% desde 94. Nossa moeda não vale mais nada no cenário global. Crises financeiras acontecem. Uma mudança, uma decisão difícil. E a despeito de todas essas situações, você pode dizer, eu não sei o que acontecerá, mas sei a quem pertenço. Paulo dizia, mas eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. Eu sei a quem pertence tudo isso, a Deus. E por estar em Cristo, eu sou co-herdeiro com Cristo. Tudo pertence a Cristo. Ele é o Filho, Ele é o herdeiro de todas as coisas. Estamos no Senhor Jesus e por isso somos co-herdeiros. Que bênção. Portanto, viva sem medo. Segundo, ore com confiança. A adoção transforma a oração. Você não está falando com uma força pessoal. Você não precisa ficar manipulando a realidade. Oração não é dar conselhos a Deus, fingindo ser o que você não é. Deus nos conhece. Há falhas em nós que nós desconhecemos. Salmo 19. Perdoa-me, Senhor, das faltas ocultas. E Deus, conhecendo a nós melhores do que nós mesmos, não nos rejeita, porque a sua graça é maior que a nossa iniquidade. Então, a doutrina da adoção nos ajuda a orar com confiança. Você está falando com o seu Pai. Jesus ensinou a orar, Pai Nosso. Portanto, quando você ora, não precisa impressionar Deus. Não precisa encontrar palavras perfeitas, florear coisas. Você pode chegar como um filho, com lágrimas, com dúvidas, com fraquezas, com arrependimento, com gratidão. Dizer, Pai. Essa é uma das palavras mais extraordinárias que um cristão pode pronunciar, Pai. Pegue a oração de Jesus em João 17, oração sacerdotal. Por 2 vezes ele chama Deus de Pai. Pai Santo, depois diz Pai Justo. Então, a adoção, essa doutrina nos ajuda a orar. Há uma dinâmica na prática da oração. A oração, ela tem a sua composição trinitária. Nós oramos ao Pai, em nome do Filho, assistidos pelo Espírito Santo. Então a oração deve ser sempre dirigida ao Pai, pelos méritos do Filho, assistidos pelo Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém. Então veja, a doutrina da adoção vai nos ajudar a isso. Senhor, eu não sei orar adequadamente, mas eu me achego a Ti para abrir o meu coração. Em nome de Jesus, que não é um amuleto, né? Ele diz assim, não é porque eu mereço, mas em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor nos ajude a orar com confiança. Terceira aplicação, não construa sua identidade sobre aquilo que você pode perder. Seu trabalho pode acabar. Há estudos que apontam que muitas profissões que hoje estão no alto vão deixar de existir. O trabalho pode acabar. Sua posição pode mudar. Às vezes é uma expectativa, está tudo muito bem na empresa, agora eu vou continuar alçando voos altaneiros. Telegrama não mais, né, irmãos? Escapa o livro, revelando até a idade, misericórdia. Os mais novos sabem o que é um telegrama. Recebe uma mensagem, muda tudo. O trabalho pode acabar, a posição pode mudar, o dinheiro pode desaparecer, sua reputação pode ser destruída numa época como essa, em que as pessoas são irresponsáveis no uso das palavras, levianas, belicosa, a cultura do cancelamento, do assassinato de reputações. Você pode ter a reputação de um homem probo, sério, da noite para o dia, uma fagulha, uma infâmia, uma calúnia pode botar a reputação água abaixo. Seu corpo pode envelhecer e vai envelhecer. As pessoas podem deixar de aplaudir você,
Mas existe uma identidade que nenhuma dessas coisas pode destruir. Você é filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença. Portanto, não diga, eu sou aquilo que eu conquistei. Deixa isso para os vendedores de curso na internet. Diga, eu sou aquilo que a graça de Deus fez em mim. Era um miserável, agora sou um filho à mesa do Pai. Quarta aplicação, ame a família da fé. Ame a família do Pai. Se Deus é nosso Pai, então os outros cristãos são nossos irmãos. Isso destrói o individualismo. Não é possível ser cristão em casa, sozinho. A fé cristã, ela tem sua dimensão pessoal. Deus não salva por lote, mas a salvação tem sua dimensão comunitária. Então é impressionante a quantidade de pessoas que querem gerenciar, fazer a gestão da sua fé, como se a igreja pudesse ser colocada no apêndice, né? Vou quando der, vou quando posso, faço o que quero, do meu jeito, da minha maneira. Não entendeu o que é ser igreja. Tem muita gente nas igrejas que não entende o que é ser igreja. A igreja não é um lugar onde consumidores religiosos se encontram uma vez por semana, é uma família. E o que há numa família real? Estou falando da falseada, construída, higienizada. Família real. Há irmãos diferentes, irmãos difíceis, irmãos imaturos, irmãos que precisam de ajuda, irmãos que precisam de correção, irmãos que precisam de perdão. E talvez Deus tenha colocado algumas pessoas dessas na sua vida para ensinar você a amar. Porque amar quem pensa como você, quem é generoso com você, quem é benevolente com você, qualquer pagão faz isso. O desafio da fé cristã é agir como Jesus, não é? Amando quem é indigno do nosso amor. Quem ama o Pai aprende a amar os filhos do Pai. E por fim, glorifica o Pai. Observe que Paulo repete isso lá no finalzinho. Para louvor da glória da sua graça. Então, para a glória de Deus. A eleição termina em adoração, a adoção termina em adoração, a redenção termina em adoração, a salvação começa e termina. Começa com graça e termina com glória. Toda glória ao Deus de toda graça. Portanto, a pergunta final não é o que eu ganhei, mas como posso glorificar a Deus com aquilo que Ele me deu. Ser membro da família da fé. Então veja, irmãos, em resumo, você não é um órfão. Você tem um pai. O Pai nosso que está nos céus. Você tem uma família. Sempre podem observar, quando alguém, por algum motivo, deixa a nossa igreja, como recentemente, um casal foi enviado para São Paulo. A minha palavra pastoral é sempre, encontre uma família na fé, uma família onde vocês possam nutrir a fé, família espiritual. Deus é o Criador, Ele é Rei, é Juiz, mas em Cristo é uma realidade mais íntima. Ele é nosso Pai que nos coloca na família da fé. Nós lemos no começo do culto, primeiro ato do culto, foi 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Observe a linguagem, João. Vede. O que é isso aqui? Olhem, admirem, contemplem. Que privilégio, somos filhos de Deus. De fato somos filhos de Deus. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. Talvez você tenha passado anos tentando provar seu valor. Você é filho de Deus do Evangelho de Jesus Cristo, meu irmão. Você talvez tenha vivido tentando conquistar a aprovação das pessoas. Esse é um ponto muito comum. Pode não ser verbalizado, pode não ser nem compreendido, mas no fundo, o que está por trás daquela máquina em operação é uma tentativa de buscar aprovação e louvor do outro. Talvez você tenha carregado uma sensação profunda de abandono. A quantidade de filhos abandonados é uma coisa impressionante. Os números são impressionantes. Acho que em cada 5 brasileiros não tem o nome do pai na sua identidade. Num país promíscuo, num país em que abandonam as bases morais, essa tem sido uma realidade muito complicada. E mesmo aqueles que têm, que conhecem, são rejeitados. Agora veja, talvez você tenha pecado e pensado, Deus não pode mais me receber. O livro dos Salmos é fantástico. O livro dos Salmos diz assim,
Davi, ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor jamais me abandonará. E o profeta Isaías diz: pode uma mãe esquecer-se dos filhos que amamentam? Isso seria uma loucura. Ainda que isso aconteça, eu jamais me esquecerei de ti, Israel. Sobre a palma das minhas mãos te gravei. Talvez você tenha se acostumado tanto a viver como órfão que já nem sabe mais como é descansar no amor do Pai. Então ouça o Evangelho. Em Cristo há uma casa, há uma família, há um pai, há uma mesa, há uma herança, há um lugar preparado. Tudo isso é pela graça. E a maior das notícias não é apenas seus pecados foram perdoados. A melhor das notícias é você foi recebido na mesa do Pai. Você é filho. Portanto, isso faz toda e completa diferença. Filhos pela graça do Pai é a nossa nova identidade. Portanto, nós devemos permanecer com essas verdades diante dos nossos olhos, aquecendo o nosso coração. Até lá, até o dia em que veremos face a face o nosso Pai, amemos como filhos, oremos como filhos, soframos como filhos, sirvamos como filhos, adoremos a Deus como filhos que somos. Eu encerro citando aqui uma fala de Spurgeon, quando ele disse muito acertadamente, ele era muito bom nas suas pregações, o príncipe dos pregadores. Há um céu no coração daquele que sabe que Deus é seu Pai. Há um céu no coração daqueles que sabem que Deus é seu Pai. Que maravilha. Eu oro para que neste dia em que nós celebramos o Dia dos Pais, a despeito de qual tenha sido a relação sua com o seu pai, você tem um Pai no céu que é perfeito e jamais esqueceu de você. Aquele que nós podemos chamar de Abba Pai, o Pai nosso que estás nos céus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus, Pai nosso que estás nos céus, obrigado por sua palavra, viva, eficaz, que vem ao nosso encontro de uma forma tão profunda, tão singular, tão única e ministra o mais íntimo do nosso coração. Obrigado porque essa não é uma doutrina árida, essa é uma doutrina preciosa que tanto fala o nosso coração. Somos teus filhos pela sua graça. Obrigado pela adoção, obrigado por Jesus Cristo, obrigado pelo Evangelho. Obrigado porque nós não somos órfãos, nós temos um Pai perfeito e amoroso, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Obrigado porque o Senhor é um Deus provedor, um Deus presente, um Deus protetor, um Deus benévolo, paciente, que nos ama tão intensamente, que nos corrige, não permitindo descaminhos. Continua a tua obra em nós. Abençoa esta igreja, Senhor, que ela amadureça na fé, no amor e na esperança. Que cada um aqui possa compreender mais profundamente esta verdade e as implicações dela. Que possamos, portanto, imitar o caráter do Senhor, exibindo a beleza do Evangelho na maneira como nós vivemos. Oramos agradecidos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.